Boa noite para todos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, terça-feira, 12 de maio de 2020. Estamos iniciando mais um programa, Ministério Pega a Verdade de Deus, e estamos dando continuidade ao nosso curso básico de teologia. Hoje estamos na 14ª aula. Já iremos entrar no capítulo de número 4 e o estudo de hoje, o tema de hoje, antropologia, a doutrina do homem. Então estaremos dando início. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Estaremos dando início hoje, terça-feira, 12 de maio de 2020, na 14ª aula, que traz por tema antropologia, a doutrina do homem. Antropologia significa a doutrina do homem. O tópico 1, a origem do homem e sua natureza. Estaremos vendo no tópico 1, a origem do homem e sua natureza. A palavra antropologia significa estudo do homem. Se alguém te perguntar o que significa a palavra antropologia, você vai responder que a palavra antropologia significa o estudo do homem. Antropologia é uma composição grega formada de antropos, que significa homem, e logos, estudo. Aí, juntando antropos e logos, significa estudo do homem. A antropologia estuda a história natural do homem. É a ciência que estuda o homem. Então, a antropologia é a história natural do homem, é a ciência que estuda o homem. Há várias ciências que se preocupam em estudar o homem. Dentre elas escuta isso aqui, há várias ciências que se preocupam em estudar o homem. Dentre elas a antropologia científica. A antropologia científica, que tem como objetivo estudar o homem por suas características físicas. Há também a antropologia religiosa. Entende que o homem não é apenas um ser vivo, animal, vegetal, biologia, mas que o homem é um ser espiritual. Assim deve ser estudado de forma física e espiritual, o que chamamos de antropologia religiosa. A transição, entende isso aqui, a transição da teologia para a antropologia, isto é, do estudo de Deus para o estudo do homem, é natural. O homem não é somente a coroa da criação. O homem não é somente a coroa da criação, mas também é objeto de um especial cuidado de Deus. Entende isso aqui? Eu gostaria que você entendesse isso aqui. O homem não é somente a coroa da criação, mas também é um objeto de especial cuidado de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o homem não é somente a coroa da criação, mas também é objeto de um especial cuidado de Deus. Interessante que a revelação de Deus na Escritura é uma revelação dada não somente ao homem, mas na qual o homem é de interesse vital. Deus, ele tem interesse na vida do homem. Por quê? Porque Deus o criou. E sempre nós vemos na Bíblia o Criador querendo se relacionar com a sua criatura. Não é uma revelação de um Deus no abstrato, mas uma revelação de Deus em relação às suas
criaturas. É o que eu disse, quem criou o homem foi Deus, e Deus ele tem prazer de se relacionar com as suas criaturas. Quem é o homem? Talvez alguém pode perguntar, quem é o homem? Esta tem sido a pergunta que tantos cientistas, pensadores, filósofos e até os menos informados no assunto têm feito ao soar aos ouvidos da humanidade. Durante milênios essa pergunta está no ar. Quem é o homem? Mas glória a Deus que as Escrituras Sagradas respondem a esta pergunta. Embora muitas vezes, contrariando a voz da filosofia, mostrando que o homem é muito mais, entende isso aqui? O homem é muito mais que um amontoado de peles, carne e osso. O homem vai além disso. O homem não é só um amontoado de peles, carne e osso. O homem é a coroa. Aprenda que o homem é a coroa da criação universal. Então o homem é a coroa da criação universal. O homem não está baseado só em amontoado de peles, carne e osso, não. O homem é a coroa da criação universal. Somente Deus, somente quem? Somente Deus pode verdadeiramente revelar Deus. Entende isso aqui? Somente Deus pode verdadeiramente revelar Deus. Esta revelação de si mesmo, tão necessária à salvação, encontra-se nas Escrituras. Da mesma fonte deriva a opinião de Deus sobre o homem, que é a opinião verdadeira. Pois quem melhor, Pois quem melhor pode conhecer o homem do que o seu Criador? Quem melhor, pode conhecer o homem do que aquele que o criou? Nesses dias, quando as falsas filosofias representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que conheçamos a verdade. Assim melhor poderemos compreender também as doutrinas sobre o pecado, o juízo, a salvação, as quais se baseiam no ponto de vista bíblico da natureza do homem. Então, há em nós, homens, o grande interesse de saber de onde viemos e para onde estamos indo. E através das Escrituras Sagradas, nós iremos aprender pontos sobre o pecado, juízo, salvação, porque dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, há vários pontos bíblicos que nos mostra a natureza do homem. Tópico 1.1. Tópico 1.1. Relato bíblico da origem do homem. Agora nós iremos estudar a origem do homem. Nós iremos ver aqui relatos bíblicos da origem do homem. A Bíblia ensina claramente, irmã Eduarda, pastor Adaildo, pastor Luiz Carlos, a Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou várias espécies e então as deixou para que se desenvolvesse e progredisse segundo as leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica na declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. O homem desde a antiguidade, irmã Eduardo, pastor Adaildo, o homem desde a antiguidade vem se preocupando com suas origens. Por exemplo, como nasceu o primeiro homem? O homem seria uma evolução do macaco? O homem teria vindo de outro planeta? Outra coisa que a ciência procura descobrir são as características diferentes do homem.
a altura, a cor da pele, o cabelo e as diversidades de língua. A Escritura nos oferece um duplo relato da criação do homem, um em Gênesis 1:26, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e a outra referência em Gênesis 2, capítulo 7, do versículo, Gênesis também 2, do versículo 21 ao 23. A primeira narrativa contém um relato da criação de todas as coisas na ordem em que ocorreu, enquanto que a segunda agrupa as coisas em sua relação com o homem, sem nada implicar com respeito à ordem cronológica do aparecimento do homem na obra criadora de Deus, e indica claramente que tudo que o precedeu servia para preparar uma adequada habitação para o homem como rei da criação. Ela nos mostra como o homem foi colocado na criação, rodeado pelo mundo vegetal e animal, e como ele iniciou a sua história. O primeiro homem, Adão, que no hebraico Adã significa avermelhado, ou aquele que foi feito de Adama, da terra, e que tem a pele da cor de Edom, vermelho por causa do Dan, do sangue. Não podemos entende isso aqui, não podemos entender que o homem seja apenas uma criação de Deus. O homem é mais que uma criatura, pois existe entre o homem e Deus uma relação mais profunda, mais significativa. O homem foi criado para viver numa situação familiar com Deus, numa íntima comunhão. Há certas particularidades nas quais a criação do homem sobressai em distinção dos outros seres humanos. Primeiro, a criação do homem foi precedida por um conselho divino. A criação do homem foi precedida por um conselho divino. Antes de registrar a criação do homem, o escritor inspirado nos leva de volta, por assim dizer, ao conselho de Deus, pondo-nos em conhecimento do decreto divino com as palavras. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, 26. Façamos, está no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Façamos o homem. Houve um conselho ali entre a Trindade para fazer o homem à imagem e à semelhança deles. Geralmente a igreja tem interpretado o plural com base na existência trinitária de Deus. Entretanto, alguns eruditos o consideram como plural de majestade, outros como plural de comunicação, no qual Deus incluiu. Quem incluiu? No qual Deus incluiu os anjos juntamente com ele, e ainda outros como plural de autoexortação. Dessas três sugestões, a primeira é muito improvável, visto que o plural de majestade originou-se em data muito posterior. A segunda é impossível, porque implicaria que os anjos foram co-criadores. Foram quê? Co-criadores com Deus, e que o homem foi criado à imagem dos anjos, a qual não se pode atribuir nenhuma razão, porque uma autoexortação como essa haveria de ser plural, senão porque há uma pluralidade em Deus. Entende-se que quando Deus
Benção, tia Paulina. Compartilha aí, tia Paulina, nos grupos aí dos irmãos. Deus criou o homem de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aconteceu uma reunião celeste. Entende isso aqui? Quando Deus criou o homem, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, aconteceu uma reunião celeste, um conselho no céu para determinar, para quê? Para determinar a criação do ser humano, talvez para cuidar de detalhes da criação, como seria o homem física e espiritualmente. A Bíblia descreve a palavra façamos. Então, se lermos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai aparecer a palavra façamos, o que comprova a realização deste conselho celeste. E podemos chegar a algumas conclusões do que esta reunião definiu. Eu estou falando aqui do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 26. Eu estou falando aqui sobre a palavra façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando nós estudamos esta palavra façamos, que está no plural, nós podemos chegar à definição que houve um conselho celeste e podemos chegar a algumas conclusões do que esta reunião definiu. Esta reunião definiu a criação do ser humano. Esta reunião definiu a estrutura física do homem. Esta reunião celeste definiu a estrutura espiritual do homem. E esta reunião celeste também definiu os objetivos de Deus para com o homem. Então, nesta reunião celeste foi tratado 4 assuntos: a criação do ser humano, a estrutura física do homem, a estrutura espiritual do homem e os objetivos de Deus para com o homem. 2. A criação do homem foi um ato imediato de Deus. A criação do homem foi um ato imediato de Deus. Algumas das expressões utilizadas na narrativa anterior da criação do homem indica criação imediata. Em algum sentido da palavra, note-se as seguintes expressões: e disse. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 7 e versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer: e disse, produz a terra relva, ervas que dê semente e árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie. Povoa-se as águas de enxames de seres viventes, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, e comparece-se com a simples declaração: criou Deus, pois, o homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, faz-se clara distinção entre a origem do corpo e a da alma. O corpo, entende isso aqui, aprende isso aqui. O corpo foi formado do pó da terra. Na sua produção, Deus fez uso de material pré-existente. Na criação da alma, porém, não houve modelagem de materiais pré-existentes, mas a produção de uma nova substância. A alma do homem foi uma nova produção de Deus, no sentido escrito da palavra. Deus lhe soprou. Deus fez o quê? Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Com estas simples palavras, afirma-se a dupla natureza do homem, e o que elas nos ensinam é corroborado por outras passagens nas Escrituras.
tem várias passagens que falam sobre isso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 8, versículo 55, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 8, Filipenses capítulo 1, versículo 22 ao 24 e Hebreus capítulo 12, versículo de número 9. Os dois elementos são o corpo e o sopro, o espírito de vida, nele soprado por Deus, e com a combinação dos dois homens se tornou alma vivente. O que neste contexto significa simplesmente ser vivo. Então o corpo e a alma formam o quê? Forma o ser vivo. Terceiro, o homem foi criado conforme um tipo divino. O homem foi criado conforme um tipo divino. No que diz respeito aos peixes, às aves e os animais, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie, numa forma típica deles próprios. O homem, porém, não foi criado assim, e muito menos segundo o tipo de uma criatura inferior. Quanto a ele, quanto ao homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem superior a tudo que existia até então, e os deu ao homem e disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. O homem desde a sua criação já era superior. O homem desde a sua criação já era superior a tudo na terra. Entre o homem e as demais criaturas existia uma grande diferença. O homem possuía um nível muito elevado, intelectual, moral e religioso, segundo Gênesis 1:31, Gênesis 2:19, versículo 20, Salmos 8, do 4 ao 8. É descrito como alguém que está no ápice de todas as ordens criadas. Foi coroado como rei. O homem foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Como tal, foi seu dever e privilégio tornar toda a natureza e todos os seres criados que foram colocados sob seu governo, subservientes à sua vontade e ao seu propósito, para que ele, todos os seus gloriosos domínios, magnificasse o onipotente Criador e Senhor do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Salmos 8, do 4 ao 9. Podemos ver, no entanto, 8 considerações clássicas. Podemos ver então 8 considerações clássicas sobre o significado da expressão imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, segundo o que está escrito em Gênesis 1:26, que aparece a palavra façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós iremos ver aqui 8 considerações clássicas sobre o significado dessa expressão, imagem e semelhança. Primeiro, o homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza racional. A inteligência e a razão do homem são expressões da inteligência e razão de Deus. Segundo, o homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza moral, sabe o que é certo e errado
Ele é o único de toda a criação que se pergunta: devo? A lei moral, os ideais e a ética estão baseados na natureza moral de Deus. Terceiro, o homem se assemelha a Deus no fato de possuir uma natureza emocional. É capaz de sentimentos, inclusive de sentimentos santos. Isso deriva da mesma qualidade encontrada em Deus. Quarto, o homem se assemelha a Deus no fato de possuir vontade. Ele quer, toma decisões, racionaliza seus instintos, pode subordinar seus instintos a princípio, o que não acontece com o animal. Daí nasce a vontade domada ou direcionada. Quinto, o homem se assemelha a Deus na sua capacidade de ser livre. Liberdade significa determinação própria. O homem não é um ente cujas ações estão pré-determinadas em código genético, como o dos animais. Ele não está debaixo de compulsão e pode decidir sua vida. Sexto, o homem se assemelha a Deus na capacidade de exercer domínio sobre ordens inferiores. O progresso humano nada mais é que esta capacidade exercida e ampliada de domínio. De o quê? De domínio sobre ordens inferiores. O progresso humano nada mais é que esta capacidade exercida e ampliada de domínio sobre as ordens inferiores, inclusive domínio sobre a natureza. Oitava semelhança: o homem se assemelha a Deus na imortalidade. Ele não é eterno, porque teve início, mas é imortal, no sentido de que sua alma vive para sempre. Acabamos de ver aqui as 8 semelhanças do homem para com Deus. Quarto, a pessoa de Adão. Quem foi Adão? Quem foi Adão? A pessoa de Adão. Quem foi Adão? Como, quando e como foi criado? Essas são algumas das perguntas que são levantadas em relação à origem do homem. Para estas perguntas não temos respostas finais, mas podemos fazer algumas considerações. Adão deve ser visto como uma pessoa real, que viveu na histórica ou apenas uma figura simbólica. A pergunta pode ser difícil pela dificuldade que temos de determinar o gênero da literatura nestes primeiros capítulos de Gênesis. Para Emil Brunner, os capítulos 2 e 3 de Gênesis devem ser estendidos como uma parábola, como a do filho pródigo, uma ilustração que acontece com cada pessoa. Neste caso, Gênesis capítulo 2 e versículo 3 não é história, é uma espécie de biografia de cada pessoa. Entretanto, a interpretação de Emil Brunner não parece se harmonizar que o uso que Paulo faz de Adão em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Nestas passagens, o apóstolo constrata Adão com Jesus Cristo, referindo-se a Adão como um só homem, pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo, e a Jesus Cristo com um só, pelo qual veio a graça e a vida eterna. Assim, Adão é tratado como sendo uma pessoa tão real quanto foi Jesus Cristo. Não teria muito sentido se Jesus fosse visto como o segundo Adão.
Se o primeiro Adão não fosse pessoa histórica, portanto, embora o nome Adão, que significa homem, possa ter um significado simbólico, ou mais provável é que Adão existiu como uma pessoa histórica. 5. Tempo da criação. Vamos ver agora o tempo da criação. Qual é a idade do homem? A ciência se debate com esta questão. Os geólogos e antropólogos acharam os ossos dos homens de Neandertal de 100 mil anos atrás e falam do Homo sapiens, que teria dado origem ao homem moderno há cerca de 30 mil anos. Outros ossos são muito mais antigos, como os do Homo faber e o do Homo erectus, estes de 250 mil anos. Mas Gênesis capítulo 4 descreve uma civilização de cerca de 10 mil anos atrás. Quando Adão foi criado e em qual sentido Adão foi o primeiro homem? Uma possibilidade é que a descrição de Gênesis capítulo 4 tenha omitido algumas gerações e assim aquela civilização é mais antiga do que a soma daqueles anos. Muito tempo pode ter se passado, com muitas gerações, Adão e Caim. O mesmo pode ter acontecido com Adão no jardim do Éden. Talvez o tempo de Adão possa ser estendido até 30 mil anos atrás e Caim e Abel dentro de 10 mil anos atrás. Mas isto se for necessário interpretar o relato bíblico à luz de qualquer verdade cientificamente provada quando a idade mais antiga do homem sobre a terra. Outra posição, João Paulo, defendida por Derek Kennedy, é que Adão pode ter sido criado há cerca de 10 mil anos atrás e representa um tipo de homem diferente daquele mais primitivo conhecido pela ciência. Os ossos que os antropólogos acharam teriam pertencido a criaturas que não eram homens, com as características como nós conhecemos e como a Bíblia nos apresenta. Os antropólogos definem o homem em termos de habilidade de fazer instrumentos, Homo faber, ou alguma outra marca da sua civilização. A Bíblia define o homem em termos de criatura diferente, feita à imagem e semelhança de Deus, pelo recebimento do sopro divino, conforme está escrito em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Esse tipo de homem feito à imagem e semelhança de Deus, segundo esta teoria, teria começado com Adão, e os vestígios descobertos pela ciência não pertencem a esta categoria de homem. A narrativa bíblica não impossibilita que o homem tivesse uma origem num tempo mais remoto do que aquele de sua cronologia histórica. Também é certo que o personagem Adão representa o tronco de onde o tipo de humanidade que conhecemos procede. 6. A criação da mulher. 6. A criação da mulher. Deus criou homem e mulher. Qual é o propósito divino para a nossa sexualidade? Certamente, reprodução é uma finalidade. Reprodução é uma finalidade, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Mas há outros propósitos também, como o companheirismo, a ajuda mútua, o relacionamento. O tipo de relacionamento do casal
reflete um pouco do relacionamento de Deus com os homens. A figura do patrimônio é usada na Bíblia para ilustrar o relacionamento de Deus com o seu povo e de Cristo com a sua igreja, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 24 e Efésios capítulo 5, versículo de número 33. O homem e a mulher são iguais em valor e posição diante de Deus. Eva é para Adão o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. É uma auxiliadora idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 28, que quer dizer igual e adequada. Esta igualdade fica mais clara no Novo Testamento, com o ministério de Jesus e na declaração de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 28, onde se afirma que não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E também na declaração do apóstolo Pedro, onde afirma que as mulheres são herdeiras convosco da graça da vida. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. As diferenças entre homem e mulher são complementares. As diferenças entre homens e mulheres são complementares. Para alguns, as únicas diferenças complementares são de ordem biológica, para o propósito da reprodução, segundo está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. As diferenças emocionais e mentais, ou de papéis diferentes, são produtos da nossa cultura, não da criação. Mas outros entendem que as diferenças não são apenas biológicas, mas também diferenças criadas por Deus na natureza do homem e da mulher, para refletir a sua glória e criar esta interdependência entre homem e mulher. Creio que esta posição está mais de acordo com o ensino da Escritura e com a experiência prática. Precisamos das capacidades diferentes dos homens e das mulheres, os pontos de vistas diferentes, porque as diferenças são complementares. O homem e a mulher são iguais em sua natureza essencial, criados ambos à imagem e semelhança de Deus, mas não são idênticos. Eles se complementam na vida para o propósito de Deus, conforme algumas referências bíblicas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15, Efésios capítulo 5, versículo 22, versículo 33, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 7. Esses versículos vão falar que o homem e a mulher se complementam numa vida para propósito de Deus. Tópico 1.2: Teorias sobre a origem do homem. Tópico 1.2: Teorias sobre a origem do homem. Vamos ver aqui algumas teorias sobre a origem do homem. Teoria da geração espontânea. Primeira teoria da geração espontânea. Está entendendo a aula aí, irmão João Paulo, irmão Eduardo? Escreva aí se vocês estão entendendo a aula aí. O que vocês estão achando da aula de hoje? Teorias da geração espontânea. Segundo esta teoria, a matéria tem poder de, em condições favoráveis, desenvolver novas formas de vida. Esta teoria não é, entende isso aqui, esta teoria, a teoria da geração espontânea,
Essa teoria não é moderna, ela já vem desde os antigos, mas ainda é sustentada por alguns. A história e a experiência deixa essa teoria sem prova. Ao contrário dela, muitos cientistas admitem o axioma: toda vida sai de vida, omni vires ex vivo. Outra teoria, teoria do evolucionismo. Vamos ver aqui outra teoria, teoria do evolucionismo. De acordo com essa teoria, a teoria do evolucionismo, o homem descende de animais inferiores por um processo completamente natural, dirigindo inteiramente por forças inerentes. Este é o evolucionista ateísta, que afasta qualquer reverência ao Criador. Esta tem objeções. Primeira, ela é contrária aos ensinos das Escrituras. A Bíblia ensina, olha o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem é produto de um ato criativo específico de Deus e não de um processo de desenvolvimento de um tronco comum de animais. Gênesis 3:19, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 39. Segundo a Escritura, o homem foi de imediato elevado acima dos animais inferiores, intelectual, moral e religiosamente, e sobre eles exerce poder e domínio, segundo está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20 e Salmos 8, do 5 ao 8. A teoria não tem adequada base. Qual teoria? A teoria do evolucionismo. A teoria não tem adequada base em fatos bem estabelecidos. A doutrina evolucionista, até o presente, não passa de uma hipótese ainda não comprovada. Até cientistas rejeitam a teoria. Cientistas como Fleming, Dyson, Kelly e Prince não hesitam em rejeitar a teoria evolucionista, em aceitar a teoria da criação. Louis Berkowitz cita alguns cientistas que não aceitam afirmações da teoria evolucionista. Sir William Dyson declara a respeito da origem do homem: nada sei da origem do homem, exceto, olha o que o cientista disse, nada sei da origem do homem, exceto o que me diz a Escritura, que Deus o criou. Nada sei além disso e não conheço alguém que o saiba. Afirma: tudo que no presente a ciência pode dizer à luz do conhecimento humano limitado e definitivamente firmado é que não sabe como, onde e como foi originado o homem. Se nos há de chegar algum conhecimento disso, haverá de vir alguma outra fonte, quer não a antropologia moderna. Não obstante o progresso da ciência, depois que estas declarações foram feitas, ela ainda não avançou muito para desvendar os mistérios. Acabamos de ver aqui a teoria do evolucionismo. Agora iremos ver mais uma teoria: criacionismo e evolução teísta. Mais uma tese aqui: criacionismo e evolução teísta. Foram as teorias acima que negam a doutrina bíblica da criação. Temos essas duas abordagens que são compatíveis com a ideia da criação. Criacionismo, o que é isso? O que significa criacionismo? O criacionismo pode ser direto ou progressivo.
O criacionismo direto acredita que o homem foi criado por Deus exatamente assim como está descrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Adão foi feito do pó da terra e Eva da costela de Adão, mediante atos especiais de Deus. O criacionismo progressivo afirma que Gênesis, capítulo 1, registra em linhas gerais os atos criadores sucessivos de Deus. Esses atos vão desde o ato inicial, ex nihilo, Gênesis 1:1, até o surgimento do homem, Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, passando por vários estágios, e cada estágio é visto como uma nova etapa da criação divina. O criacionismo progressivo reconhece certos desenvolvimentos evolutivos dentro de cada espécie principal. B. Evolução teísta. Mais uma tese, vamos ver. De acordo com esta posição, a evolução é uma explicação de como Deus operou na criação do mundo. Quanto ao surgimento do homem, pressupõe-se que um antropóide particular foi separado e elevado ao novo nível de percepção e a um relacionamento com Deus. Ao avaliar essas teorias, Bruce Milne declara que, qualquer que seja a abordagem, nada deve colocar em dúvida a criação do nada, ex nihilo. É preciso pensar em termos de um ato criativo inicial do nada, mesmo que esteja inclinado a aceitar o criacionismo progressivo ou a evolução teísta. Podemos ver aqui que tem existem várias teses sobre a criação do homem. Vamos agora para o tópico 1.3. Tópico 1.3. A natureza do homem segundo a Bíblia. O tópico 1.3. A natureza do homem segundo a Bíblia. De acordo com as Sagradas Escrituras, o homem possui dupla natureza. O homem possui o quê? Dupla natureza. Ele é corpo físico e este corpo físico possui um espírito. Gênesis 2:7, 1 Coríntios 2:11 e Tiago 2:26. O homem foi formado do pó da terra e assim o corpo humano é formado por matéria inorgânico que recebeu um tratamento plástico de Deus, o Criador da terra. A palavra hebraica para formo é estes, que significa deu forma, modelou, ou seja, recebeu a ação de um artista plástico que dá ao barro a forma que ele deseja. No momento em que Deus, escute isso aqui que é importante para essa aula de hoje. No momento em que Deus criava o homem, o Criador já o preparava fisicamente para obedecer à vontade divina, tais como multiplicar-se, povoar a terra, dominar os peixes, aves e animais e temer a Deus. Para que o homem foi criado? Para multiplicar-se, para povoar-se a terra, para dominar os peixes, aves e animais e principalmente para temer a Deus. E assim o Criador já colocou no corpo humano tudo o que seria. O Criador colocou no corpo humano tudo o que seria, João Paulo, irmã Eduarda, tudo o que seria necessário para cumprir os ideais divinos. Então eu posso dizer aqui que todo homem há dentro dele
a essência de Deus. Todos os homens carregam dentro de si a essência de Deus. Pois o homem, para se multiplicar, necessita primeiro possuir desejo sexual e depois prazer sexual, e depois o esperma para fecundar o óvulo da mulher, para que enfim possa ter filho. E assim acontece com tudo que o homem possui. E tudo isto foi previsto, olha que coisa linda. E tudo isto foi previsto, em nada o Criador falhou, em nada Deus falhou, João Paulo, em nada Deus falhou, irmã Eduarda, em nada, alunos, Deus falhou quando criou o homem. Não houve testes, não houve cobaia. O primeiro homem já era dotado de tudo aquilo que Deus planejou para sua existência. Então Deus nos fez, João Paulo, perfeito. Não houve testes, não houve cobaia. O primeiro homem já era dotado de tudo aquilo que Deus planejou para sua existência. Que coisa tremenda, né, irmãos? Deus não criou o homem com falha. Deus criou o homem perfeito. Deus assumia a forma humana na antiguidade. Deus assumia forma humana na antiguidade. No Velho Testamento, por muitas vezes, Deus, para se comunicar com o homem, assumia a forma humana. Isto é muito compreensível se entendermos que Deus é um ser espiritual e um homem um ser material, dois mundos diferentes e opostos um do outro. Por isso, quando houve a necessidade de Deus se revelar aos homens no Antigo Testamento, o que Deus fazia? Quando Deus queria se revelar aos homens, Deus assumia a forma humana e com isto conseguiu revelar-se ao homem, conforme está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 32, Gênesis 32, do versículo 24 ao versículo de número 29. Deus assumia forma humana na teofania. Deus assumia forma humana na teofania. Por muitas vezes, João Paulo e irmã Eduarda, alunos que aí estão, por muitas vezes, Deus, para se revelar aos homens, usava de diversos métodos. Deus, para se revelar aos homens, ele usava de diversos métodos. Primeiro, visão subjetiva. É quando Deus se revela ao homem e este não está consciente. É, por exemplo, o caso da visão de Jacó, Gênesis 28, versículo 10 ao 17, ou outro exemplo, o sonho de José, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Deus se apresentava também, se revelava através de visão objetiva. O que é isso? É quando Deus se revelava ou se comunicava com o profeta e o mesmo estava consciente. Neste caso, dava o que os teólogos chamam de teofania, que significa aparições divinas. O que significa teofanias? Significa aparições divinas. Deus assumiu a forma humana em Cristo. Deus assumiu a forma humana em Cristo. É significativo o fato de que Deus, dispondo de muitas maneiras para se revelar, tenha escolhido a encarnação humana como a expressão máxima de sua revelação, segundo está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Se Deus tinha em vista, entende isso aqui, se Deus tinha em vista a encarnação de seu Filho para a salvação do mundo, segundo 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, as formas de revelação em sonhos, visões subjetivas e objetivas facilitaram a identificação de Deus em Jesus Cristo. Assim, o homem feito à imagem de Deus
podia entender um Deus que se fazia à imagem do homem. Que coisa linda, entende isso aqui. Assim um homem feito à imagem de Deus podia entender um Deus que se fazia à imagem do homem, de natureza espiritual. De natureza espiritual. Habitando a carne humana, existe o Espírito dado por Deus em forma individual, segundo Números capítulo 16, do versículo 22 ao versículo de número 27. O Espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, o que é capaz de renovação e desenvolvimento, segundo está escrito em Salmo 51:10. Esse Espírito que Deus colocou é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa esta vida e lhe dá expressão por meio do corpo. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimada e o homem foi feito alma vivente. Assim é que a alma é um espírito encarnado. Entende isso aqui? Assim é que a alma é um espírito encarnado, ou um espírito humano recebendo expressão através do corpo. A combinação desses dois elementos constitui o homem em alma. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma. Já estamos aqui nesta aula de hoje, já tem 57 minutos. E a nossa aula, ela é 1 hora. Então nós estamos aqui agora finalizando mais uma aula do curso básico de teologia. Nós estamos aqui na 14ª aula do nosso curso básico de teologia. Estamos aqui na aula que iniciamos hoje, na aula de 14, na 14ª aula, iniciamos aqui antropologia, a doutrina. 14ª aula, estamos no capítulo de número 4 do nosso material. E se Deus permitir, amanhã, João Paulo, eu agradeço pela tua presença aí na aula de hoje. E amanhã, se Deus permitir, às 20 horas, nós estaremos aqui para dar início à nossa aula de número 15, a nossa 15ª aula do nosso curso básico de teologia. Eu gostaria, você que participou desta aula, eu gostaria que você compartilhasse para que outras vidas possam ser alcançadas. Quero agradecer a Deus pela sua presença e que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e o teu ministério. Amanhã nós estaremos aqui às 8 horas para dar continuidade a esse estudo, Antropologia, a doutrina do homem. Amanhã estaremos iniciando no tópico 1.4, implicações teológicas, filosóficas e sociológicas da criação do homem. Amanhã iremos iniciar a 15ª aula, e o tema de amanhã, implicações teológicas, filosóficas e sociológicas da criação do homem. Amanhã não perca, 8 horas estaremos aqui. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus.